Me parece óbvio que algumas correções de fatores de risco em geobiologia não são permanentes. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio de Geobiologia. O tema de hoje, mais uma vez, é sobre correção de fatores de risco. Vamos lá. A razão de eu estar fazendo esse vídeo com você aqui foi resultado de uma conversa que eu tive com um de nossos alunos, que hoje já é perito, já é consultor, e ele estava estávamos discutindo uma solução para um apartamento e surgiu eu falei para ele, mas escuta, me parece óbvio isso que nós estamos discutindo agora. E aí ele falou, mas como parece óbvio? E aí eu falei, bem, espera um pouquinho. Depois da nossa conversa, eu vou relatar para vocês aqui, eu falei, não, eu preciso conversar com a minha audiência, principalmente a turma da geobiologia, para discutir um pouquinho sobre esse assunto. Como é que é isso? Alguns fatores de risco, eles podem ser minimizados e até fazer com que eles desapareçam, tá? Por exemplo, questões ligadas à refrigeração, questões ligadas à parte arquitetônica, construtiva, questões ligadas ao clima. A gente pode fazer uma série de correções destes fatores de risco e a gente viver absolutamente muito bem. Iluminação, né? A gente pode viver muito bem sob a égide deste fator de risco devidamente corrigido. Tem fatores de risco que, como eu disse, eles ao ser corrigidos você não precisa mais mexer na correção. E alguns fatores de risco você precisa estar permanentemente analisando. Como é isso para você entender? Por exemplo, eu tenho uma cardiopatia. Eu nasci com uma condição congênita, uma cardiopatia, e eu tenho hipertensão e tudo mais, e eu tenho que permanentemente ir ao médico. Tenho lá que fazer tem que fazer exame, tem que fazer exame de esteira, tem que fazer alguns exames de imagem e tudo mais. Justamente para quê? Para verificar sob que condições esta disfunção, essa anomalia, essa disfunção que eu apresento, em que grau ela está me impactando. Se aquilo que eu estou fazendo, se as correções que eu estou propondo para mim, exercício físico, hidratação, medicação e tudo mais, se aquele processo corretivo, aquela medicação, né, ou aquele remédio, ele está sendo eficiente para diminuir o impacto desse fator de risco. É isso que eu quero que você entenda. Então, alguns fatores de risco, por exemplo, radiação eletromagnética, advinda, estação radiobase telefonia celular, torre de micro-ondas, transmissão e distribuição de energia elétrica. A distribuição está na classe de 15 mil volts, a transmissão está na classe de 700 mil volts, e na classe de distribuição é na classe de 15 mil. Os fatores de risco advindos das radiações eletromagnéticas, esse é o tipo de fator de risco que o geobiólogo precisa estar permanentemente em contato com o seu cliente para reavaliar se o seu processo de correção está adequado para aquele caso. Eu não vou aqui ficar enumerando correções, porque não é o caso, né? Eu imagino que você, como geobiólogo, esteja estudando com um professor que está conseguindo treiná-lo para que você tenha uma alta performance nessa área. Se o seu professor está dizendo para você pendurar um cristalzinho, se o professor está pedindo para você colocar um grafiquinho, colocar um negocinho ali para impedir as ações, para mitigar os fatores de risco de uma radiação eletromagnética, eu te peço, por favor, corre, sai de perto desta pessoa. Essa pessoa
vou falar com todas as letras, ela não sabe o que está fazendo. Se ela disser que sabe o que está fazendo e te ensina isso, é uma pessoa desonesta. Tá bom? Curto e grosso. Radiação eletromagnética, os métodos de correção são de alta complexidade. Dependendo do tipo de radiação eletromagnética, dependendo de onde está a fonte com relação a você, não há qualquer tipo de possibilidade de você permanecer ali por muito tempo. Vou te dar um exemplo aqui bem corriqueiro. A rede de distribuição de energia elétrica é da classe de 15 mil volts e ela tem um campo eletromagnético basiquinho acima de 40, 50 nanotesla, dependendo de se você estiver muito próximo ou se você, dependendo da proximidade com que você está desse campo. Se você mora, por exemplo, em um apartamento no segundo ou terceiro andar e a rede de distribuição passa na altura da sua janela, e você, quando eu digo sua janela, o teu quarto é o quarto que dá para a rua, que dá para essa... Então, a proximidade com essa rede de distribuição provavelmente vai estar impactando de forma poderosa, produzindo em você um desconforto permanente com uma frequência de 60 Hz e que vai colocar você num estado fisiológico, toda a eletricidade do seu corpo vai ficar ajustada e adaptada ao padrão de frequência da rede. Tá? Então, você que às vezes precisa ter um momento de descanso, de repouso, onde as atividades elétricas do seu corpo deva baixar para níveis frequenciais bem baixinhos, tudo para você poder repousar. Se você deita e você tem um campo eletromagnético altamente intenso. Então não tem como você colocar qualquer gráfico, qualquer desenho, qualquer coisinha à sua volta para você diminuir esse impacto. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Se alguém estiver dando esse tipo de alguma correção nesse sentido, por favor, é temerário isso. É temerário. Você está colocando o teu cliente em risco porque você não está sabendo fazer a correção. Então, uma correção deste tipo, via de regra, é com tela, com aterramento, com blindagem, aí tudo bem, aí é tranquilo. Tá? Isso começa desde a parte construtiva da edificação. Tá? Se você não tem isso, aquele quarto não é um quarto de permanência prolongada, aquele quarto próximo da rua, não é um quarto de permanência prolongada, tá certo? Então, você tem que olhar, já tem que olhar para isso no primeiro momento. Por outro lado, existem locais onde existe uma flutuação na intensidade das radiações eletromagnéticas e também, dependendo da fonte, frequências variadas. Eu falei essa da rede, que é frequência fixa, 60 Hz. Frequências variadas. Torre de micro-ondas, por exemplo, utilizada para transmissão de sinal de rádio, e transmissão de sinal de rádio compreende também sinais de televisão. Estação rádio base telefonia celular, que transmite os sinais do telefone celular. Tá? Então essas fontes eletromagnéticas, elas hoje com o desenvolvimento tecnológico, elas funcionam sob demanda. Determinados horários elas estão com a intensidade baixa. Por exemplo, uma estação aqui onde eu moro, a gente tem uma estação radiobase telefonia celular próximo daqui, ela não interfere eletromagneticamente em nós aqui com um nível de intensidade elevado, mas as pessoas que estão próximos dessa estação radiobase, por ser um bairro eminentemente residencial, quando deu aí 8 horas da noite, quando eu digo um bairro residencial, mas tem uma atividade comercial intensa, que começa às 7h30, 8 horas da manhã e vai até mais ou menos 7, 8, 9 horas da noite.
Então esse é um período onde a atividade dessa estação radiobase está muito intensa. A partir deste horário e toda a madrugada, uma atividade praticamente cai a zero. As pessoas vão repousar, a atividade comercial cessa, né? As pessoas vão para o repouso, eventualmente uma rede social, uma coisa mais amena, né? Mas o nível de uso dessa estação, eu estou falando isso porque eu monitoro essa estação radiobase com o equipamento de medição de radiação eletromagnética. Então eu consigo perceber isso tecnicamente, eletronicamente e radiestesicamente. Então, quando você vai fazer uma análise de um fator de risco dessa natureza, você precisa avaliar. Não pode. Aqui não pode ficar. Tem que ir porque tem esta... Calma, as soluções precisam ser adaptadas. Adaptadas dentro da racionalidade. Não é adaptada colocando um grafiquinho, colocando uma flautinha, colocando um desenho, um grafiquinho. Isso não resolve. Pelo amor de Deus. Vou repetir. Pelo amor de Deus, não façam isso quando você estiver absolutamente certo de que existe uma fonte de radiação de alta intensidade ou de alta frequência que possa até produzir uma condição ionizante. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não use esse tipo de corrente porque não funciona. Eu vou repetir, isto não funciona. Se o seu professor disse isso para você, ele ignora, para não chamá-lo de ignorante, ele ignora o efeito de uma radiação eletromagnética. Se ele sabe o efeito de uma radiação eletromagnética e ele está recomendando esse tipo de solução para você, ele enquanto instrutor, está recomendando que você faça isso, ele é desonesto. Ele é marmoteiro. Tá? Não faça isso. Por favor, não faça isso. E não tem correção radiônica. Agora tem uma máquina radiônica aqui e quando não tem uma mesa radiônica que diz que emite um tipo faz um tipo de emissão reequilibrando o local. Pelo amor de Deus, isto não é possível. Isto não existe. Então, voltando aqui à nossa conversa. Toda vez que você for fazer um trabalho de correção, certifique-se daqui a um tempo que esse trabalho de correção que você fez é um trabalho que pode ser eventualmente reavaliado, né? E modificado. Tá? Se aquela solução que você propôs, olha, nós fizemos essa solução aqui, o nível de radiação diminuiu, mas olha, infelizmente ainda eu estou percebendo que você está impactado com isso, nós vamos precisar mudar você de local, ou enfim, fazer alguma verificar se aquela solução ainda é uma solução eficaz, tá? Eu sempre dou esse exemplo da chuva, né, como sendo um exemplo bastante interessante. O que eu quero dizer com o exemplo da chuva? Às vezes a chuva, para mim, eu confesso a você, eu não gosto de chuva. Eu acho chuva chato pra caramba. Tá? Chuva pra mim é um incômodo. Pra mim tinha que chover das 2 às 4 da manhã, na hora que você estiver dormindo. Na hora que eu estou pra rua, eu não gosto de chuva. Tá? Então, mas para sair na chuva, você não vai sair na chuva de bermuda, camiseta e chinelo. Sobretudo num dia frio. Porque o que é a chuva? A chuva se configura como um fator de risco. Você pode ter um problema pulmonar, problema respiratório, advindo, né, até um problema intestinal, problema digestivo, advindo do frio e da umidade. Beleza? Tá bom. Então o que é que você vai? Você vai usar um guarda-chuva, você vai usar uma capa, vai usar um sapato impermeável, uma roupa um pouquinho mais quente e tudo mais. Só que você está na chuva. Você está imerso no fator de risco. Mesmo estando com toda a sua indumentária, ainda é possível que você, sei lá, pegou uma friagem, tá? Mesmo estando, foi acometido de frio, de umidade e tal. Isso pode de alguma maneira contribuir para produzir uma disfunção, tá?
Então lembre-se de uma coisa, toda vez que você tiver um fator de risco e for fazer uma correção, avalie, porque você terá que daqui a um tempo fazer uma nova avaliação e verificar se este fator de risco, se esta correção sobre esse fator de risco teve a eficiência necessária. Então, eu estou contando isso para você porque eu estou entendendo que você tem um interesse bastante grande por conhecer geobiologia a fundo, e este fator, o fator de correção, as correções dos fatores de risco, a apoteose do trabalho do geobiólogo, que é com o objetivo de tornar as habitações saudáveis. Tá? Então, eu recomendo a você, tenha muita atenção. Não existe solução simples para problemas de alta complexidade. Os fatores de risco, de um modo geral, são de baixa, média e alta complexidade. Os de alta complexidade, via de regra, tem muito pouca solução permanente. São soluções que precisam ser reavaliadas periodicamente. Por outro lado, na outra ponta, aqueles fatores de risco mais a menos, né, esses daí, às vezes você faz uma correção, por exemplo, um fator de risco de subsolo, você faz uma geopuntura, coloca uma manta calcária, faz alguma coisa, você já praticamente zera o efeito do fator de risco, você não precisa mais, né? Você pode até ir lá e medir de tempos em tempos, mas você sabe que aquela correção é uma correção permanente e que traz conforto, bem-estar para aquela habitação. Tá certo? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre geobiologia, eu vou te recomendar o nosso livro. Nós tivemos eu tive a satisfação de escrever essa obra. Eu digo sempre o seguinte, este é o livro que eu gostaria de encontrar na livraria para me ensinar geobiologia há uns 20 anos atrás. Eu gostaria de ter encontrado essa obra e ter começado a estudar por esse livro. Então o que eu fiz nessa obra? Eu fiz exatamente aquilo que precisa ser feito. Eu fiz todo o caminho de volta. Tudo aquilo que eu já passei de dificuldade em termos de análise de fatores de risco, todas as inúmeras métodos de correção que efetivamente não funciona, é tudo mito, tudo conversa fiada, eu explico para você detalhadamente nesta obra e apresento para vocês os mecanismos de correção que efetivamente funcionam. Tá? Quando eu digo efetivamente funcionam, que tem escalonado, né? Tem graus de alta eficiência e tem graus de relativa eficiência. Repito, aqueles de relativa eficiência precisam obrigatoriamente ser reavaliados de tempos em tempos. Tá certo? Então eu te convido a adquirir essa obra, uma obra muito legal, foi feita com muito carinho, com muito zelo, tá bem bacana mesmo, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante. Se você já é um perito, se você já é um estudioso, você vai encontrar na obra não só uma resenha histórica de todo o processo, desde o início da formação da Terra, conceitos de geologia, temas sobre física, matemática e tudo mais, um pouquinho de química, questões ligadas à parte de eletricidade, de magnetismo, enfim, todos aqueles elementos. Tem um capítulo especial sobre radiestesia, sobre análise radiestésica, tem um encarte no final com gráficos para análise, enfim, uma coisa bem feitinha para que você tenha aí um manual de operação para fazer a sua análise, tá certo? De todo modo, tá dado o recado, eu deixo a você o meu abraço fraterno e espero vê-lo nos nossos próximos vídeos. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue-o
para as pessoas que fazem parte do seu afeto. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.